Olá para você que acompanha nossas redes sociais. Estamos tendo a satisfação hoje de receber aqui no nosso município nosso amigo Oliveira Canidé, treinador de futebol, ex-jogador, com passagem por vários clubes aqui do Ceará e também do Nordeste. E a gente vai conversar com ele agora sobre vários projetos, né? Primeiro, Oliveira, queria já lhe agradecer pela recepção, né? De nos receber aqui na sua residência, aqui em Madalena. E queria que você falasse um pouco, Oliveira, sobre um pouco da sua história, começando pelo futebol amador, né, onde você começou na sua cidade, e também chegou ao futebol profissional e, consequentemente, também se tornou um dos maiores treinadores aqui do nosso Nordeste. Bom dia, Oliveira. Bom dia, um abraço, prazer, né, participar juntamente com vocês desse quadro. Eu na verdade, né, quando comecei ali Paysandu, pé da Serra da Itatira, né, o lugar que eu realmente nasci. Fui registrado em Canindé, como filho natural de Canindé, pela facilidade de chegar mais em Canindé do que na própria sede, né, Itatira. Mas, juntamente com meus irmãos, né, e todos aqueles que gostavam de jogar futebol, nós começamos a jogar e, de repente, chamou a atenção de alguma maneira, né, e fui chamado para jogar nas categorias de base do Ceará. Joguei por um tempo, depois me profissionalizei e comecei a rodar, né. Aí saí São Bento e Sorocaba, joguei 6 anos no Ceará, depois Sorocaba, São Bento mais 4 anos, depois fui para o Figueirense, rodei, depois voltei para o Fortaleza, né? Então rodei por alguns clubes, né? E isso aí vai, querendo ou não, despertando em você o desejo de permanecer dentro, né? Fazendo algo mais. Jogando, beleza, parou de jogar, o que é que você vai fazer? Então, eu tinha alguns planos, né? Mas de repente, né, por estar dentro do futebol, foi encaminhando para uma direção que na verdade eu nem imaginava, né, que eu iria, né, que seria treinar futebol. Então, trabalhando em categorias de base profissionalmente, isso aí te motiva, né, e ainda mais quando você tem conquistas. Isso aí é muito importante para quem quer crescer e tendo conquistas, né, como algumas que eu tive, que te faz ter motivação para seguir e lutar por algo que você acha que é muito interessante. Isso aí é muito importante, principalmente quando você tem projetos, né, como a gente estava falando anteriormente, de você fazer outras coisas, né, até mesmo desenvolver jovens, né, e que você não fique muito velho para fazer aquilo que você tem vontade de fazer. E a gente fica na expectativa de que as coisas aconteçam e você tenha condições de realizar aquilo que você tanto desejou para desenvolver jovens, né, e se Deus quiser, esses jovens tendo também oportunidades assim como você teve. Oliveira, aqui no Ceará você comandou várias equipes, né? Queria que você falasse um pouco sobre as equipes que você comandou aqui no estado do Ceará. Aqui eu trabalhei bastante, né? Mas por incrível que pareça, eu tenho trabalhado mais fora do que aqui, né? Mas aqui eu já trabalhei bastante. Então, comecei no Uniclinic, né, que hoje é o Atlético Cearense, que era do nosso querido doutor Francisco Vanô do Carmo Cruz, né, que é a pessoa que eu quero muito bem, né, e que me ajudou muito, né, no início, né, tive muitas oportunidades, né, depois saí do Uniclinic, comecei a rodar, vim para o Boa Viagem, trabalhei também no Boa Viagem, também na cidade que eu quero muito bem, né, tem muita gente que eu gosto, né, na cidade. Então, do Boa Viagem eu comecei a rodar, trabalhei também, né, no Intermunicipal em Morada Nova. Eu sempre falo que a minha carreira ela foi tijolo por tijolo, né? Então eu trabalhei em tudo, Intermunicipal, terceira divisão, segunda divisão, primeira divisão, aí fui, né, a nível nacional. Aí comecei também a trabalhar em outras equipes, né, como treinei por muitas vezes, né, Guarani de Juazeiro, Icasa, Guarani de Sobral, né, o próprio Tiradentes, treinei umas 3 vezes o Tiradentes. Então eu rodei bastante por aqui, né, nesses times daqui da região. Crato, né, então por rodar muito, né, ferroviário, né, então você fica sempre ouriçado, querendo mais ou novas oportunidades. Né, e daí comecei a rodar, trabalhar em outras regiões também, né, em outros estados, né, na Paraíba trabalhei bastante, né, no Campinense, onde eu fui campeão do Nordeste com o Campinense, 13 da Paraíba, também treinei o 13, depois Atlético o Atlético Paraibano, né? Eu trabalhei também um tempo lá, por pouco tempo, por muito pouco tempo, né? Fui só para fazer um jogo praticamente. Aí depois já rodei bastante, né? Por outros lugares, Pernambuco, no Santa Cruz, né? Na Série B do Brasileiro. Eu rodei por muitos lugares, né? Eu acho que até esse dia eu estava fazendo as contas, eu acho que o único lugar que eu não trabalhei foi no futebol sergipano, né? No Nordeste, eu acho que foi o Sergipe, né? Na Bahia também treinei, na Ipitanga treinei o Bahia de Feira por 2 vezes. No futebol sergipano eu não trabalhei porque quando chegou as oportunidades eu digo não vou.
né? Então teve alguns lugares que eu não quis, né? Então eu ainda preciso trabalhar no futebol sergipano, não trabalhei, mas a tendência é que isso ainda aconteça, né? E eu tenho feito a minha parte, né? Buscado onde quer que eu trabalhe, fazendo o melhor possível para que as coisas aconteçam e você tenha uma condição, né, interessante para a sua família, para a sua casa, para que você parando, você possa, agora eu posso descansar, né? Ou até mesmo você nem vai descansar porque você também já tem outros projetos, outros planos para que você possa desenvolver outros, né? Como eu falei anteriormente, para que outros tenham as oportunidades que você teve. Oliveira, você teve destaque também no futebol baiano, né? Um destaque muito bom, né? No futebol baiano eu passei pelo Bahia de Feira, né? Fomos vice-campeões, ganhei o prêmio de treinador do ano lá na época, né? Mas assim é um clube maravilhoso para se trabalhar, uma estrutura maravilhosa, né? Um clube é praticamente uma SAF, né? Porque é uma família que comanda. O professor Jodilto, o Thiago, né? São os donos, né? São um pessoal bem abastado, né? Financeiramente falando. Então eles dão uma condição muito boa, né? Para o clube, né? E assim também em outros lugares que até mesmo não tem tanta condição, mas as pessoas querem que as coisas deem certo e se esforçam para que isso aconteça. Então, quando você é chamado para uma situação como essa, você tem que entender a situação e fazer assim como se você fosse um dos maiores, ou claro que você é responsável por aquilo, mas os maiores responsáveis são as pessoas que estão no comando. Então, você estando ali, você precisa dar a sua contribuição e fazer com que as melhores coisas aconteçam, porque quem está atrás no comando quer que as coisas aconteçam e você precisa dar a sua contribuição. E a gente tem procurado fazer isso, né, independentemente do lugar, para que as coisas aconteçam, né? Uma das situações mais interessantes que eu sempre falo, o próprio Guarani de Sobral, né, por ter sido campeão da Série D, na época que foi, né, foi acho que foi o primeiro campeão cearense, né, isso, a nível nacional. A nível nacional. E foi muito interessante porque eu trabalhava com a família Torquato, né? O Luizinho e o seu Luiz Torquato. Então, todo mundo dizia, cara, tu vai trabalhar com os Torquato, é difícil trabalhar com eles. E eu fui trabalhar com os dois, né? Eu sempre conversava com o Luizinho, eu trabalho assim, 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 assado, tal. Ele, não, tudo bem, pode ficar tranquilo, tal, beleza, vamos dar o apoio e tal. E foi assim. E por incrível que pareça, foram, de todos os que eu trabalhei, as melhores pessoas com quem eu trabalhei no meio de futebol. Por incrível que pareça. Onde muitos viam dificuldades, eu vi uma situação maravilhosa de trabalhar, né? Porque tanto o Luizinho dá um respaldo muito grande para mim, você trabalhar tranquilamente, porque ele garante ali a retaguarda, né? E o seu Luiz, né, pela pessoa, pelo carisma que ele tem, pela pessoa que ele é, por todo o apoio da família, nós conseguimos fazer um grande trabalho também lá no Guarani de Sobral. Oliveira, e as resenhas no meio do futebol? Você tem recebido telefonema aí, mensagem de WhatsApp aí, jogador? Você tem recebido, Oliveira? Você sempre recebe, né? Mas os jogadores, eles já são mais assim comedidos, né, comigo, né? Geralmente o atleta que trabalha comigo, ele é mais parceiro do preparador físico, do meu auxiliar, do analista, do que propriamente comigo, né? Eles falam comigo, mas eles são mais ressabiados, né? Porque eu acho o seguinte, você respeita, você quer bem, você deseja o melhor para ele, mas o melhor é você manter uma certa distância, não você ficar distante, porque eu digo sempre, você não é o pai, né? Mas a tua postura muitas vezes demanda algumas situações. Por exemplo, eu trabalhei um tempo com o professor Mário Travaglini, né? Travaglini em São Paulo, né? Ele foi meu treinador no São Bento de Sorocaba. Ele falava assim, tem atletas que precisam de um treinador, tem atletas que precisam de um profissional, tem atletas que precisam de um pai, tem atletas que precisam de um amigo e tem atletas que precisam de um padrasto. Então, saiba lidar com essas situações. Você trabalha à margem, mas você não pode ser nem tanto um, nem tanto outro. E isso é tão real e é tão verdadeiro que um dos maiores exemplos, eu digo por mim, e olhando para o que aconteceu agora mesmo no próprio Fortaleza. Veja bem o que aconteceu no Fortaleza. Cara, o Vojvoda, o treinador da história do Fortaleza, o Vojvoda, Rogério Ceni, mas o Vojvoda foi o que permaneceu mais tempo no Fortaleza. Então ele se identificou tanto com o clube e ele saiu porque as coisas começaram a ficar claudicante, não andava como deveria andar e ele teve muitas dificuldades. Por que que tem? Cara, porque assim, como ele era um cara muito bom, essa é a minha visão olhando de fora, eu não estou dizendo que foi o que aconteceu, mas eu imagino assim, por ele ser um cara muito bom, muito correto, muito família, às vezes o atleta, ele relaxa, o meu pai está aqui, é como se você fosse um pai, você não pode ser pai, entendeu? Às vezes você precisa ser padrasto.
Às vezes você precisa ser só o treinador. Às vezes você tem que dar um puxão na orelha. Às vezes você tem que dar um safanão e sai do lado, porque você está me atrapalhando. Então tem situações, cara, no futebol, que você tem que andar exatamente à margem. Como falava o professor Mário Travaglini. Como ele dizia, à margem. Você não pode ser nem o pai, você não pode ser nem o treinador, só o treinador, você não pode ser só o profissional limpo e seco, você não pode ser o padrasto, ou seja, você não pode ser ruim, né, ou ser mala a ponto de atrasar o lado de quem quer crescer. Mas você precisa estar à margem e trabalhar no equilíbrio para que as coisas aconteçam e você possa, assim como os atletas, dar a sua contribuição e que o clube possa crescer, né, sob a tua tutela. Oliveira, você pode citar aí, Oliveira, alguns jogadores que foi comandado por você, alguns jogadores aí, inclusive uns que ainda estão jogando, outros que já pararam, você tem como citar alguns? Muitos pararam, né? Agora teve muitos atletas que não tiveram tanto crescimento a nível nacional, mas que tiveram uma qualidade absurda. Esses dias eu estava ouvindo um podcast com o Pantera, meu ex-goleiro, né? Me mandaram, eu fiquei ouvindo, né? Ele falando sobre o que aconteceu no Campinense, né? Ele hoje é comentarista. E ele era um cara que eu gostava tanto da postura dele que eu dizia assim: eu quero que você seja meu treinador de goleiros. Você tem a mesma postura do Washington, que jogou comigo no Ceará. O Washington foi meu treinador de goleiros no Sampaio Corrêa, foi meu treinador de goleiros no CSA, foi meu treinador de goleiros no Santa Cruz de Recife. Então, eu sempre comparei o Pantera muito com o Washington pela postura, né, pela maneira dele ser. Mas eu tive atletas, por exemplo, que ainda estão jogando, né? Léo Gamalho ainda está jogando, o Keno ainda está no Fluminense do Rio, né? Tem alguns jogadores bem interessantes, né, que se destacaram muito, né? Outros que o Nilton está no Botafogo, o Nilton ainda esteve comigo no Bahia de Feira e ele não jogou comigo. Ele jogou 1 ou 2 partidas entrando nos jogos, né? Porque ele era muito magrelo e eu tinha uma qualidade no meu campo, no meu time, muito boa, né? Posse, passe, agilidade, mobilidade no passe, e principalmente o homem que inicia, porque você jogando no 4-1-4-1, que era a postura que eu utilizava, eu queria mais mobilidade na frente da área. E o Nilton veio para ser esse atleta, só que ele era muito novo e não tinha ainda a condição que eu gostaria que tivesse. Aí eu trabalhei ele, posicionando aqui, a bola tá ali, você tira e gira, tal, orientando-o, mas ele jogou pouco comigo, né? Por que eu fazia isso? Assim como fiz com outros. Porque eu passei a minha vida toda fazendo essa função. Eu jogava como fosse um porque na minha época eu jogava praticamente só um volante. Embora na época que eu jogava no Ceará, jogávamos eu, o Gerson Sodré e Carlos Alberto Borges, né? Aí você tinha uma qualidade absurda. Quando não jogava eu, jogava Beto Cruz, então às vezes jogava eu e o Beto Cruz, o Beto saía mais, eu ficava mais. Eu sempre fui o número 1. Porque às vezes eu era o terceiro zagueiro, às vezes eu era o homem de caça, e às vezes eu era o 1 dos 4. Né? O 4-1-4-1. Eu era esse primeiro 1. Entendeu? Então eu sempre me preocupei em posicionar, porque eu me falava o seguinte: eu não quero que os meus atletas tenham as dificuldades que eu tive quando base, né? Porque eu cheguei só jogando seleção de Canindé, eu saía para jogar até mesmo, né, contra os times de Boa Viagem, a região toda, em muitos lugares, né, mas eu não tinha os fundamentos que eu precisava ter. Quando você chega no profissional é que você vê o quanto você precisa ser melhorado ou trabalhado em cima dos fundamentos. Essas dificuldades eu tive, então eu não queria que os meus atletas tivessem essas dificuldades. Por isso que nós trabalhamos tanto posicionamento e principalmente a parte técnica, batida, né, todos os fundamentos, para que você não passasse ou não sofresse alguma discriminação por errar, por falhar, né? Mas que você, pelo menos, dentro de uma limitação que todos nós temos, né, ser bem trabalhado e ser o melhor possível dentro daquilo que você se propõe a fazer. O Ricardo Baiano jogou com você, né? Ricardo Baiano jogou. O Ricardo Baiano, eu sempre cito o Ricardo como um dos exemplos, porque o Ricardo, ele teve uma época comigo no Guarani de Sobral que eu fui obrigado a optar por uma formação. E o Ricardo, primeiramente, ficou de fora. E ele era titular e ídolo lá em Sobral. E eu tirei o Ricardo. Aí eu tirei o Ricardo e jogava o Carlos, né, que era o volante, e jogava o Rogério, que jogou Fortaleza, né? Jogava os dois. E o Ricardo ficou de fora. Só que teve um problema na concentração. Eu estava aqui em Fortaleza, quando houve uma discussão, uma briga entre os atletas lá, né, por causa de noitada, essas coisas assim, né, não, o Ricardo não estava no meio dessa confusão, era só, ele estava no clube, né, e eu cheguei, né, tive que tomar algumas decisões, infelizmente, aí o Ricardo voltou a jogar, mas antes o Ricardo, a priori, tinha ficado de fora. E eu lembro que eu falei assim, o seguinte para o grupo, né, todinho, a partir do momento que você vem para o Guarani de Sobral, não importando onde você tenha passado, você, ao chegar aqui,
você está no mesmo nível que os demais e você está sujeito a jogar ou ficar de fora. Se você acha que por ficar de fora você está sendo relegado ao segundo plano, você não tem importância, você está errado, você tem a mesma importância que os demais. Só que eu não posso jogar com todos, né? Eu tenho que definir. E se você acha que é ruim para você, e aqui é pequeno demais para você, eu disse assim, vá para o Barcelona, vá para o Real Madrid, vá para a Inter de Milão, vá para os times grandes, o United, ou um time qualquer da Inglaterra. Você pode ir, mas aqui, infelizmente, você está sujeito às minhas definições. Aí isso aí pegou mal para o próprio Ricardo na época, né, ele saiu, nunca se entregou, por isso que eu cito como exemplo. Treinava, mas não se entregava, aí ficou lá fora. Aí eu peguei, fui falar com o Ricardo, não, vou falar com o Ricardo da satisfação e tal. Ricardo disse, não, eu não concordo com o senhor não. Tá bom, então eu vou para o Barcelona. Assim, entendeu? Aí ele ficou de fora. Aí depois que aconteceu esse problema com os atletas que eu te falei, o Ricardo voltou como titular e arrebentou. Agora, por que arrebentou? Porque ele se cuidou, né? Se preservou, fez o seu melhor mesmo ficando de fora. E quando voltou, foi titular absoluto e tem a história dele em Sobral, que não tem como você não dizer que ele tem uma história maravilhosa lá em Sobral. Então o Ricardo é um atleta, né, que exemplar, né, que eu sempre cito, né, em algumas conversas que eu tenho, ou palestras ou preleções, como um dos jogadores que serve de exemplo para muitos. Ou seja, que não se entrega, que luta como poucos por aquilo que ele objetiva na vida. Ok, Oliveira, eu queria que você falasse um pouco como é que tá atualmente, como é que está a sua situação no futebol. Agora eu estou no Caucaia, né? Ainda estou no Caucaia, eu trabalho com as bases, né, no Caucaia. Era um trabalho que eu já fiz no próprio Pacajus, né? Alguns atletas meus estão espalhados por aí, os moleques. E eu estou no Caucaia fazendo exatamente isso. Tanto é que na segunda divisão que o Caucaia disputou, 18 atletas eram da base, né? E esses meninos estão agora trabalhando com o Marcel, né, que é o filho do Erasmo, que jogou comigo no Ceará, e eu estou como coordenador. Né, mas é exatamente por isso, porque eu tive uns problemas também no joelho, né, dificuldade grande, mas aí já estou contornando tudo isso aí, e os meninos continuam lá trabalhando normal e eu continuo também coordenando tudo, só que é um trabalho que eu gostaria que acontecesse em outros lugares, e eu previa que isso aconteceria em Canidé, né, quando a gente entrou na parte da política ali, tentando organizar as coisas, né, para que a gente pudesse fazer o Canidé como se fosse um centro, né, para você observar atletas da região, né, na minha cabeça. Né? Então nós já tínhamos um plano de colocar o time na terceira divisão do Cearense, veio bem, todos os planos, né? Até o material a gente já estava começando a fazer. Aí de repente veio que o meu candidato, né, que era o Cledeon, na época, né, com o Antônio Rosário, apoiado por Antônio Rosário Chimenez, não conseguiu vencer, o professor Jardel venceu. Aí os planos que a gente tinha foram por água abaixo, né? Então eu continuo em Caucaia, mas era um trabalho que eu gostaria de ter sido feito em Canidé, abrangendo toda a região, né, do Sertão Central. Oliveira, eu queria aproveitar aqui, Oliveira, e te parabenizar novamente. E qual a mensagem que você deixa, Oliveira, para aqueles atletas que estão aí querendo se tornar um jogador profissional? Olha, é muito importante você acreditar, né? Acredite em você, mas não deixe de fazer aquilo que você precisa fazer. É o seguinte, você tem os teus sonhos, mas você não sabe como atingir. Hoje em dia, as mídias, as redes sociais, é muito rica em informação. Você quer isso, então observe quem está fazendo, observe a maneira o que ele fez para chegar onde ele chegou, né, e o que você precisa fazer para também ter essa evolução. Então, se você buscar, se você quiser realmente crescer, você tem os meios, né? Às vezes, a outra parte que falta, que até mesmo você tem as informações, mas não tem onde executar. Então, aí sim, você precisa, tendo a idade, buscar esses caminhos, né, para que as coisas sejam facilitadas. É por isso que eu digo, eu queria tanto que isso tivesse dado certo, para que você tivesse logo de imediato esse meio na região aqui, né, para que você pudesse aqui, eu vou para cá porque ali está sendo trabalhado isso, eu preciso fazer isso aqui. Então você junta esse montante de informações e executa, né, no espaço com quem realmente é do meio e sabe exatamente o que precisa fazer para você atingir esse objetivo. Oliveira, parabéns, muito obrigado, sucesso. Viu? Obrigado, valeu.